de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E acerca de Jerusalém, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos aqui apresentar essa palavra do Senhor. Senhor, está aqui a sua palavra. Palavra que não depende de mim para cumprir, mas que depende do peso que nós sabemos que ela tem. E nós queremos aqui, no nome de Jesus, pedir para o Senhor, que o Senhor possa fazer cumprir a tua palavra sobre a vida de cada um no qual ela for ao seu encontro. Fala poderosamente aqui nessa noite, mas não deixe que a tua igreja saia daqui sem resposta. Não deixe que a tua igreja saia daqui da mesma forma que elas entraram, mas que a tua igreja possa sair daqui na certeza que foram restaurados pela glória de Deus. Eu oro e eu abençoo aqui a cada um no nome de Jesus. A igreja pode glorificar. Eu vou pedir para a diaconisa, pode sentar, pode ficar só um obreiro lá na porta, o outro pode sentar, não precisa ficar os dois. Glória a Deus. Nós vimos aqui a história de um judeu, a história de Neemias, e com o exemplo de Neemias, nós podemos então aprender que Deus, ele pega pessoas simples, pessoas comuns, para realizar através da vida dessas pessoas propósito inacreditável. Nós estamos falando de um judeu que eu acredito que ele não foi levado no meio dos exilados na época então que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mas eu acredito que ele nasceu no meio dos exilados. Eu gostaria que a igreja deixasse o Espírito Santo de Deus trabalhar e que só levantasse em extrema necessidade. A gente vê que Neemias, ele nasceu no meio do exilado. E Neemias, nesse tempo em que ele se encontrava crescendo no meio daquele povo que foi cativo, Neemias com certeza com a sua educação, com
postura, com a sua honestidade e principalmente com a sua fama de um homem leal. Eu acredito que Neemias ele se destacou no meio do exilado. E Neemias então ele foi levado para dentro do palácio para conviver na presença do rei. Mas eu posso dizer ainda mais, com tudo que eu ouvi durante essa mensagem, é que Neemias ele foi alcançado pelos olhos do rei. O rei conseguiu ver em Neemias uma pessoa de alta confiança. E aí então foi entregue sobre as mãos de Neemias um cargo, aonde era um cargo de confiança, aonde Neemias ia estar ao lado do rei, na presença do rei, onde Neemias foi convocado e chamado, contratado para servir o rei. A gente vê então que ali naquele meio daquele relacionamento, Neemias ele acabou então recebendo do rei algo que muitos ali não conseguiram receber. Neemias recebeu um certo destaque. Eu acredito que ali, durante aquele tempo no qual Neemias estava se aproximando do rei, Neemias então alcançou uma amizade onde ele não poderia falar com o rei sem o rei dar abertura para ele. Mas eu acredito que ali já era um projeto de Deus. Deus já sabia o que Jerusalém estava passando. Neemias não sabia, mas Deus já tinha um propósito. Neemias então, estando relacionando em um relacionamento com o rei, Neemias ele passa então a ter um convívio aonde ele adquiriu ali uma certa intimidade. E o rei passou então a admirar Neemias. O rei passou então a amar Neemias. E Neemias já não era mais só um serviçal. Neemias não era mais uma pessoa que estava ali para servir o rei. Mas o rei começou a observar em Neemias que Neemias era aquela pessoa que guardava e que zelava pela vida do rei. A gente consegue ver que através de relacionamento a gente conquista propósito que às vezes a gente não consegue entender enquanto nós estamos no meio do processo. Neemias não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Neemias não estava entendendo que Deus estava unindo ali um propósito à base então de uma pessoa que tinha um certo poder, que tinha como fazer alguma coisa por Jerusalém. O que eu vejo através então dessa palavra é que Deus ele não une pessoas, mas ele une propósito. E às vezes a gente se aproxima de pessoas que têm uma certa posição até maior que a nossa e que às vezes a gente não entende o porquê daquele relacionamento, o porquê daquela união, mas então depois a gente vai ver que Deus ele trabalha em cima de propósito. E todos os dias que Neemias se aproximava da presença do rei, Neemias ele tinha que estar sorridente. Neemias ele tinha que estar com uma boa aparência. Neemias tinha que estar naquele dia onde o bom dia dele tinha que abrir os lábios. Mas aí eu falo para você como fazer isso em um dia mau. Como fazer
dia de uma notícia ruim. Como fazer isso em um dia onde as coisas não aconteceram da forma que você esperava? Como fazer isso quando na verdade você tem passado por dias aonde você não sabe nem por onde começar a resolver os problemas? Eu posso dizer para você que Neemias ainda não tinha chegado nesse dia, porque a notícia ruim não tinha chegado ainda até Neemias. Neemias estava vivendo uma zona de conforto. Neemias servia o rei e praticamente comia com o rei. Neemias era aquela pessoa que recebeu um cargo de confiança, aonde ele cuidava das taças que eram servidas o vinho do rei. Eu acredito que Neemias não só provava do vinho, mas ele também provava ali de toda a comida que vinha para ser servida para o rei. Neemias era aquela pessoa que guardava a vida do rei. Um exemplo para você entender: quando chegavam os serviçais para poder então estar servindo a mesa do rei, passava primeiro por Neemias. Não chegava nada na mesa do rei sem antes passar pelas mãos de Neemias. Chegava a taça do vinho, para você entender. Neemias então primeiro tomava do vinho. Eu acredito, eu falando hoje com Deus, eu falei: peraí, Senhor, eu acredito que Neemias ele não provava da taça do rei e depois em seguida, não estando o vinho envenenado, passava então a taça para o rei. Mas eu acredito que vinha ali duas taças aonde Neemias pegava o vinho, colocava sobre as duas taças. Neemias então tomava do vinho primeiro que o rei, e aí então depois, vendo que o vinho não estava envenenado, Neemias então servia o rei. A gente então consegue ver que Neemias, ele protegia a vida do rei com a sua própria vida. Neemias, ele colocava a vida dele em risco por causa então da vida do rei. Era aquela situação: Neemias ele ficava de frente uma guerra por causa do rei, porque Neemias lidava ali com a morte, porque havia várias tentativas de assassinato em relação a tirar a vida do rei naquela época. Mas Neemias o tempo todo ali protegendo a vida do rei. Era aquela situação: Neemias não poderia deixar o veneno passar para frente. Neemias tinha que parar o veneno ali aonde chegava nele. Neemias tinha que parar o veneno nele. Eu não sei se você está entendendo, mas Neemias protegia tanto o rei que ele acabava protegendo não só o rei, mas ele protegia todo o reinado. O propósito dele era esse: era proteger todo o reinado do rei, era proteger a Pérsia. Ele estava ali um cargo de confiança, mas ele recebeu um cargo de confiança porque ele se destacou, a sua fama correu no palácio por causa da sua lealdade. Sabe o que eu entendo disso? Olha para você entender. Neemias ele não passava o veneno para frente, porque Neemias sabia que se o veneno fosse passado para frente, se o rei morresse, automaticamente todo um reinado seria destruído, todo um povo seria destruído. E às vezes vem coisas até nós, às vezes vem situações desconfortáveis até nós, que em vez de nós guardarmos para nós vamos passando para frente o veneno. Nós vamos matando pessoas lá na frente, sem perceber que nós estamos ferindo o rei, que nós estamos dividindo o rei, que nós estamos, na verdade, sendo ferramenta do
Neemias, ele chegava sobre a presença do rei e ele não podia transmitir ali para o rei um semblante triste, porque inclusive era proibido. Ele não podia se apresentar diante do rei com um semblante fechado, com uma cara fechada. Neemias, ele tinha que ter postura diante do rei. E era como se Neemias tivesse que provocar uma certa alegria, um ambiente agradável para que o rei pudesse se sentir bem. A gente consegue então entender com essa postura de Neemias que Neemias, ele tinha que provocar ali uma situação para que a tristeza não viesse tomar o ambiente. É mais ou menos isso. Às vezes a gente levanta e já saímos com meia hora que nós levantamos, não fazemos direito a nossa higiene bucal, não fazemos direito a nossa higiene pela manhã, não tomamos aquele banho, não se arrumamos, mas saímos tudo descabelado, de qualquer jeito, independente de qual seja o nosso trabalho, já levamos ali para o nosso trabalho um clima de derrota. Eu não sei se você consegue entender, pela ocasião, pelos dias no qual muitos passam, às vezes nós provocamos isso, deixamos-se levar pelas adversidades e provocamos um ambiente de tristeza, porque a tristeza, ela atrai, e ela atrai coisa ruim. Quando nós vamos caído para o nosso trabalho, seja lá uma produção, ou seja lá para o culto, seja lá onde for, quando nós vamos caído para a presença do rei, ou para a presença do cliente, ou até mesmo para a presença do balcão, da vitrine, do seu trabalho, você acaba atraindo uma coisa ruim, aonde você acabou de anular o seu dia. E nós estamos vendo que nós estamos lidando com uma pessoa, que no caso o rei da Pérsia, da cidade de Susa, Artaxerxes, ele não era um servo de Deus, mas ele tinha essa visão, que se levasse a tristeza ou um semblante fechado para a presença do rei, ia atrair coisas ruins para o dia dele. Quem está entendendo? Ia atrair coisas ruins para o dia dele, ia acabar no seu dia, porque ele tinha começado o dia com certo desprezo, com certo descaso, levando a tristeza e arrastando junto com ele a amarração. A gente vê que até então Neemias estava em uma zona de conforto. É fácil provocar alegria, é fácil provocar um dia bom, quando tudo está correndo bem, quando tudo está dando certo. Neemias, ele recebe na cidade de Susa a visita do seu irmão Hanani e uns amigos. E vocês sabem que quando a gente se encontra com pessoas que por algum motivo mudaram de cidade, cresceram junto, mas depois essas pessoas mudaram, foram cuidar das suas vidas. Umas foram morar fora do país, outras fora do estado, outros fora da cidade. Mas em algum momento da nossa vida a gente se encontra com essas pessoas. E quando a gente então se encontra com essas pessoas, a gente começa ali uma conversa gostosa, onde a gente quer saber das demais pessoas. E assim então você pergunta: e como que está
vivendo a cidade destruída. E essa cidade, ela representa a nossa vida espiritual. Essa cidade, ela representa o céu, ela representa o símbolo do povo de Deus. E Neemias, de uma certa forma, se ele nasceu no exilado, ele não conhecia a cidade de Jerusalém. Eu acredito que até então ele nunca tinha pisado os seus pés ali, mas ele amava aquele lugar. Você já percebeu que tem coisas na nossa vida, pessoas, até mesmo lugares, histórias, que você não presenciou, não viveu, mas que por causa dos seus antepassados, por causa dos seus familiares, você tem admiração e você aprende a amar, você aprende a valorizar. É aquela situação, nós ainda não fomos lá no céu. Mas quem aqui quer o céu? Nós não conhecemos do céu, mas a gente vive experiências do céu através da palavra, e nós queremos o céu mesmo perante a nossa fraqueza. Nós queremos o céu, nós não conhecemos ele, nós ainda não pisamos lá, nós ainda não moramos lá, não estivemos lá, mas nós queremos o céu. O céu queima no nosso coração, o céu queima na nossa alma, e a gente não quer perder ele por nada. E quando a gente percebe que a gente está se perdendo, a gente faz de tudo para voltar para trás, porque a gente sabe que se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o céu. Neemias, ele estava ali em uma conversa de irmão e amigos, e ele então fica sabendo que aquelas pessoas que ficaram para trás, eles estavam em ruína, eles estavam em miséria, eles estavam vivendo um período muito difícil, aonde eles tinham se tornado miseráveis, aonde eles estavam vivendo em um cativeiro de escassez, aonde ali dentro de um diálogo, Neemias então fica sabendo que os muros de Jerusalém, da mesma forma que Nabucodonosor deixou, eles ainda se encontraram, com as portas queimadas, com os muros derribados, destruídos, com os entulhos em volta dos muros pelo lado de fora, aonde as pessoas tinham perdido a sua força, aonde as pessoas tinham perdido a sua resistência em relação a buscar Deus, em relação a lutar por aquela cidade, em relação a colocar aquela cidade para funcionar de novo. Eles não tinham força, porque eles foram vítimas de um massacre, aonde muitos ali ouviam história, mas também muitos viveram ali o período onde Nabucodonosor invadiu, matou criança, matou velhos, matou idosos, matou jovens, aonde foi um dia que trouxe um marco para a vida dos judeus, e eles perderam a sua força, porque eles viveram um dia mau, eles viveram um dia onde eu acredito que eles acordavam e não sabiam do que ia acontecer. Eles estavam favoráveis ao ataque do inimigo. E quando Neemias ouve a história dos seus irmãos, terra dos seus familiares, Neemias começa a chorar. Neemias começa a se lamentar. Neemias sentiu a dor dos seus irmãos, do seu povo. Isso, na verdade, é uma pessoa que vive em Cristo. Porque hoje a gente percebe que as pessoas já não têm mais uma certa sensibilidade para chorar com aqueles que choram, para rir com aqueles que riem. Parece que as pessoas hoje, elas aprenderam a lidar com as desgraças.
tipo de pessoa desagrada a Deus só de desejar o mal ao próximo, mesmo sem conhecer. Porque quem está em Cristo não deseja o mal de ninguém. Quem está em Cristo não deseja a derrota de ninguém. E quem está em Cristo não se alegra com a desgraça de ninguém. Mas hoje os valores estão se invertendo, o sentimento também, e as pessoas não estão percebendo. Neemias então percebe que ele não estava, que ele não tinha sido colocado, que ele não tinha caído na presença do rei por acaso. Neemias então entendeu que ele foi colocado na presença do rei, porque Deus tinha um propósito, e o propósito que Deus tinha era restaurar Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém. Deus então ali começou a arder sobre o coração de Neemias, acredito eu, porque Neemias então passou a ver o relacionamento dele, a postura dele de estar ao lado do rei, como uma oportunidade de ajudar os exilados, de ajudar as pessoas que ficaram lá em um momento de crise, de caos, onde eles estavam vivendo na miséria, e só Neemias poderia fazer alguma coisa por aquele povo, porque ele tinha alguém do lado dele que era de grande autoridade. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando? Eu vou colocar alguém do teu lado que vai poder fazer alguma coisa por você. Eu vou colocar alguém do teu lado que vai poder abrir uma porta para você. Eu vou colocar alguém do teu lado que vai poder te atravessar o Eufrates. Você não vai entender nada, mas você vai ver que tem viagem grande chegando aí. Tem oportunidade grande chegando aí. Tem relacionamento que vai dar o que falar nessa cidade. Vão saber quem sou Deus na sua vida. A palavra fala que Neemias sai dali da presença do seu irmão e seus amigos. E Neemias então percebe que ele fazia parte de um propósito de Deus para restaurar Jerusalém. Neemias agora ele precisa orar, porque Neemias não podia chegar já de frente com o rei em uma conversa direta, porque ele não tinha essa liberdade. Ele tinha que esperar o momento certo para que o rei viesse dar liberdade para Neemias. Quem está entendendo? Você já percebeu que tem pessoas que Deus coloca do teu lado, mas que você não tem ainda pela posição dela, você não tem aquela liberdade já de ser direta, de ser direto com ele. Você precisa esperar um momento onde venha criar uma situação para que você possa falar. E Neemias ele esperava esse momento. Neemias agora percebe que de momento para ele acabou a zona de conforto, porque estava tudo bem. Neemias estava vivendo na presença de Deus. Neemias comia o que o rei comia, Neemias bebia primeiro que o rei. Neemias ali se tornou uma pessoa onde ele era tão leal ao rei que o rei confiava nele em tudo, e o rei não queria perder pessoas como Neemias. Você sabia que quando uma pessoa tem uma pessoa leal, quando uma pessoa dessa, mesmo tendo a posição que ela tem, quando ela tem uma pessoa leal,
de encontrar. Mas também quando elas são encontradas, elas são valorizadas. Porque já não existe mais. A gente vê que Neemias, ele percebe que chegou o momento de sair da zona de conforto. Eu preciso orar. Sabe aquela situação quando você está vivendo um momento de facilidade, um momento de conforto, onde as coisas estão dando certo, onde está indo tudo bem, e você então vai levando as coisas de qualquer jeito espiritualmente. Você então já não busca como você buscava, você já não ora como você orava, você já não entra na presença do rei como você entrava. Neemias então ele percebe que ele precisava orar. Neemias percebe que era momento de entrar no quarto escuro. Quem aqui já entrou num quarto escuro para orar? Você entra em um quarto onde você fecha a porta e você apaga as luzes, não deixando nem o abajur. E você ali com seus joelhos dobrados sobre o chão, você começa então a clamar ao Senhor. E você faz aquela oração sincera, aonde você está na companhia do Rei. Você está na companhia de Deus. E você põe o seu joelho no chão e você começa, Senhor, hoje eu preciso ter uma conversa com o Senhor. Porque às vezes as pessoas acham que falar com Deus é aquela oração repetitiva. Não, Deus quer amizade. Deus quer intimidade. Deus quer uma conversa sadia, uma conversa simples, dentro de uma oração simples, mas que seja de verdade, que seja com sinceridade. E Neemias então fecha a porta do quarto, apaga a luz e olha Neemias no quarto escuro. E Neemias começa a orar. E Neemias fala: Senhor, eu sei que o Senhor falou com Moisés que o Senhor seria na vida de Israel, de seu povo, mas que se eles por algum motivo se afastasse do Senhor, se perdesse, que o Senhor então trataria com eles. Eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor deixou claro, mas eu quero me colocar na presença do Senhor, porque essa cidade de Jerusalém é a cidade dos meus pais. Então, mais do que nunca dá para a gente perceber que Neemias conhecia a cidade pela cidade dos seus pais, mas ele nunca tinha pisado lá. E Neemias então fala para o Senhor: eu quero me colocar na presença do Senhor para pedir perdão. Eu sei que aquele povo negligenciou o Senhor, eu sei que aquele povo pecou, eu sei que aquele povo falhou, eu sei que aquele povo fez muita coisa errada, causava a ira do Senhor, entristeceu os olhos do Senhor, causou tristeza no teu coração. Por mais que o Senhor falou, por mais que o Senhor prometeu, por mais que eles são o dono da promessa, mas adoraram outros deuses, pisaram em lugares que não podiam pisar, prestaram adoração que não poderia prestar, entristeceram o coração do Senhor. Eu sei de tudo isso, mas eu sei também que Jerusalém, além de ser a cidade dos meus pais, também é a terra que o Senhor nos deu. Eu não sei se você está entendendo. Neemias, ele entra na presença de Deus e ele começa a
manter uma resistência de orgulho. Não adianta essa situação, olha, por aí tem tanta gente que nem serve a Deus, que não passa pelo que eu estou passando. Mas por aí também tem pessoas no qual Deus não tem o mesmo propósito que Ele tem para a sua vida. Por aí tem pessoas que nem sabem ainda o que é viver uma experiência com Deus, e você já sabe. Por aí tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus em um quarto escuro, e você já ouviu. Por aí tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus e principalmente nunca viu uma promessa se cumprir através da palavra, através de uma revelação. Mas você já viveu tudo isso. Neemias estava vivendo um propósito, mas ele conhecia de Deus pelo que ele ouvia falar nas histórias dos seus pais. Ele conhecia de Jerusalém, do propósito que Deus tinha relacionado a Jerusalém, porque ele ouviu falar do que aconteceu com Jerusalém, porque dentro dos estudos nós vamos entender que Neemias nasceu no meio dos exilados, mas não foi a falta do crescimento de Neemias no meio do povo de Jerusalém ou em Jerusalém que fez Neemias se afastar de Deus. Pelo contrário, as histórias que ele ouvia falar aproximavam ele cada vez mais de Deus. Eu pergunto para você, por que você se afastou? Por que você se afastou do quarto escuro? Por que você se afastou daquele relacionamento gostoso? Por que você faz questão de manter relacionamento com pessoas, com amigos que na verdade Deus nem se agrada, mas você não faz questão de manter relacionamento com Deus? Você não faz questão de tirar tempo para Deus? Eu não sei se você está entendendo, mas às vezes a pessoa quer requerer um direito de Deus que na verdade ela não está tendo. Porque só tem uma coisa que afasta uma pessoa de Deus: ou é pecado ou é conforto demais. Ou é pecado ou é vida boa demais. Aí por algum motivo, de alguma forma, de alguma maneira, Deus precisa trazer de volta. Deus precisa chamar para os pés do Senhor. Deus precisa dar um motivo para entrar no quarto escuro, porque a luz precisa acender, e a luz que precisa acender nesse quarto escuro é a presença de Deus. É a presença de Deus. Neemias mantém 4 meses de oração para conseguir entrar na conversa com o rei relacionado a Jerusalém. Olha para você ver a Bíblia, você pode consultar. Neemias, depois de ter recebido a notícia de escassez que estava sobre Judá e Jerusalém, ele chorou, ele foi para o quarto escuro e ele orou durante 4 meses pedindo para Deus uma oportunidade para entrar na presença do rei, estando ele ao lado do rei, mas ele precisava de um momento onde Deus criasse uma situação para que ele se abrisse com o rei e intercedesse pelo teu povo. Aí eu pergunto para você, você vai interceder pela tua casa? Ou você vai esperar a casa cair? Você vai interceder pela tua família? Ou você vai esperar os seus filhos se esparramar? Você vai interceder pela sua empresa? Ou você vai esperar a porta fechar? Você vai interceder por aquilo que Deus deu para você? Ou você vai esperar o inimigo arrebentar? Neemias ora 4 meses. E num belo dia, Neemias entra na presença do rei. Mas quando a pessoa está vivendo dias difíceis,
por mais que ela tenta disfarçar sua fisionomia, por mais que ela tenta disfarçar o seu semblante, ela não consegue. Porque dentro de nós tem um espírito, e dentro de nós tem uma alma. E quando a nossa alma se angustia, quando a nossa alma se entristece, o nosso semblante desfigura. O nosso semblante muda. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o nosso semblante ele se desfigura, ele muda. A gente já não consegue mais disfarçar. Você pode passar uma maquiagem, você pode fazer o cabelo, você pode passar um batom, você pode colocar um sorriso forçado no rosto, que nada vai esconder essa tristeza, nada vai esconder essa angústia que está dentro de você, e nada vai esconder que os dias estão difíceis, que os dias têm sido maus, e que você tem passado por um processo doloroso, onde você precisa voltar para o quarto escuro. Dá um cutucão no teu irmão aí e fala: quarto escuro, lá vai nós. Porque às vezes a gente está esperando de outras pessoas. Mas eu quero lembrar você que quando Deus colocou Neemias do lado do rei, quando ele criou uma situação e deu um cargo de confiança para Neemias, Deus tinha um propósito com esse relacionamento. Deus tinha um propósito em cima desse cargo de confiança. Às vezes você está em lugares que você pensa: eu estou lá por um acaso. Deus te colocou em lugares porque Ele tem propósito para a sua vida. E não é só propósito para abrir portas, não. Mas é propósito para restaurar portas que um dia se fechou. E o que eu explicava, o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, ó. A porta que fechou eu vou abrir de novo. Aleluia. Neemias se apresenta diante do rei, e o rei logo percebe, porque Neemias já não estava mais conseguindo esconder por muito tempo a fase que ele estava passando. Porque imagina você, Neemias sentava, comia do bom e do melhor, mas ele lembrava da sua família lá em Judá, em Jerusalém, e ele sabia que eles estavam vivendo um momento de miséria, um momento de falta. Aí imagina você, Deus te leva para um ambiente onde você tem tudo, aí de repente você recebe uma notícia que alguém da tua família está vivendo um período difícil de escassez, um período de fome, um período de necessidade, um período de crise. Aí você coloca aquela comida boa na boca, mas ela não desce. Eu estou falando de pessoas que têm sentimento. Eu estou falando de pessoas que têm amor ao próximo. Aí você coloca aquela comida na boca. Aí você lembra que lá em Jerusalém não tinha comida. Aí você lembra que lá em Judá o povo estava vivendo um momento onde estava faltando tudo. Aí você leva a comida na boca, você leva a bebida sobre a sua boca. Aí você lembra que lá os seus parentes, os seus irmãos, os seus familiares estavam passando necessidade, estavam passando fome. Aí você engole e perde a fome. Aí eu pergunto para você: como que você consegue dormir sabendo que tem pessoas do teu lado passando por problemas, e que Deus só está dando um motivo para você orar, e você olha e esse problema não te atinge, não te causa dor, não te causa desconforto? Que amor é esse? Que sentimento é esse? Que a gente consegue
Que fé é essa? E o rei fala para Neemias: Neemias, você está triste hoje. E essa tristeza não vem de fora, vem do coração, vem da alma. A Bíblia fala, você vai lá na Escritura, a Bíblia fala que naquele momento Neemias temeu. Porque Neemias não poderia em momento nenhum se apresentar com semblante triste perante o rei. E Neemias logo pensou: meu Deus, ele viu que eu estou triste. E ele pode mandar tirar a minha vida, porque era lei. E o rei começa a conversar com Neemias. Era a oportunidade que Deus estava dando. Você não sabe como você vai chegar nessa pessoa. Você não sabe como é que você vai entrar nessa conversa. Mas Deus vai criar uma situação. Deus vai criar um propósito. Deus vai criar um motivo. Mas Deus vai te unir a pessoas que podem somar a sua vida, que pode abrir portas para você. O rei percebe a tristeza de Neemias e Neemias fala: Senhor, rei, que viva o rei. Mas como que eu não posso estar triste, meu rei? Se a minha família está lá em Jerusalém, vivendo um momento de miséria, aonde eu fiquei sabendo que Jerusalém está arruinada, aonde o meu povo está arruinado, aonde tudo lá está destruído, e eles estão vivendo na miséria, onde não se tem nada. Como que eu não posso estar triste, meu rei? E o rei pergunta para Neemias: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pelo teu povo? Neemias já começa então a ver a oportunidade ali. Neemias começa a ver Deus ali. Porque eu acredito que assim como acontece com você, quando Deus te dá uma oportunidade e você está perante aquela oportunidade, você logo vê Deus nessa situação. E Neemias fala: meu rei, eu queria que o Senhor me desse alguns dias para mim descer para Jerusalém e ajudar a restaurar aquela cidade. Porque aquela cidade está os restos mortais dos meus pais. E eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. E o rei meu disse: quantos dias você precisa? Você não está entendendo o que a palavra está falando. Mas pessoas de grande posição vão abrir porta para você. Ainda vão te dar prazo de dias, porque ainda vão soltá-lo. Quantos dias você precisa para descer para Jerusalém e restaurar o que tem que ser restaurado? Eles negociam ali uma data. Neemias aproveita e dá mais oportunidade e fala: meu rei, mas eu queria que o Senhor me desse uma carta para mim poder atravessar as travessias sem ser barrado.
como a carta do rei. Quem vai barrar um nome desse? Sabe o que eu vou falar para você? Quando você tem permissão de Deus, quem vai te barrar? Glória a Deus. Você não está entendendo. Quando Deus fala que a coisa vai acontecer na tua vida, quem é que vai impedir o que Deus tem? Pode ter levantado o inferno contra a tua vida. A única coisa que você está precisando, que você deve fazer logo, é entrar para o quarto escuro, porque o Senhor quer acender a luz através da presença dele. A palavra ela é muito clara quando ela fala que Neemias, ele chega em Jerusalém. E ele chega debaixo de propósito. Mas Neemias, ele não fez como muitos de nós faz, que chega já dando com a língua nos dentes, que chega já falando das suas intenções, que chega já falando para que é que ele veio, o que ele veio fazer em Jerusalém, qual é o propósito dele. Não, Neemias chegou calado. Sabe o que Deus está falando aqui? Você já percebeu que quem fala demais atrasa o propósito de Deus? Você já percebeu que quem dá muito a língua nos dentes acaba atrapalhando o propósito de Deus? Você já percebeu que quem conversa muito com pessoas desleais, pessoas desonestas, pessoas que não têm uma posição de caráter? Eu aprendi com Deus, quando a voz de Deus falou para mim que caráter está relacionado à gratidão. Se você percebe uma certa ingratidão na pessoa, você não pode confiar nela, porque ela não tem caráter. Porque uma pessoa grata, ela nunca vai fazer algo para te prejudicar, porque ela é grata àquilo que um dia você fez. Isso é o quê? Caráter. A palavra fala que Neemias, ele chega e ele começa a selecionar alguns homens. Sabe o que Deus está falando? Que pessoas, para você manter relacionamento, você tem que selecionar. Pessoas para você manter amizade, para colocar dentro da tua casa, você precisa selecionar. Pessoas para você levar no teu convívio, para viver o propósito de você, para ajudar você a cumprir propósito, você precisa selecionar. Não vai levando para o seu convívio, não vai levando para a sua casa, não vai levando para a sua empresa, não vai levando para o meio da sua família, não vai levando para a sua vida pessoas que você já percebeu um colapso de ingratidão, porque é falta de caráter. Glória a Deus! É falta de caráter. Neemias, ele chega em Jerusalém e ele seleciona alguns homens. Neemias até então selecionando aqueles homens. A Bíblia não vai dizer que Neemias falou para aqueles homens qual era o seu propósito ali, qual era o motivo da sua vinda ali. Sabe que o Espírito Santo de Deus está falando: eu vou te levar em lugares onde você vai ter que entrar calado e sair calado para falar no momento certo. A palavra fala que Neemias então junta alguns homens sem falar do propósito, e ele fala para eles: olha, eu queria sair à noite. Eu acredito que ele chegou de manhã ou no meio do dia. Ele selecionou alguns homens, e a Bíblia fala que ele estava montado. Então, se ele estava montado, eu acredito que ele estava em um burro, em um animal assim, um jegue, mas eu não acredito que seja um cavalo. Chamaria bastante atenção. Um jumento, alguma coisa assim. E Neemias então sai pela noite junto com esses homens que foi selecionado para estar junto com ele, sem saber do propósito. A pessoa até pode andar
Neemias começa a andar sobre os muros. Neemias estava ali andando à noite. Ô bispo, mas por que Neemias estava andando à noite? Por que não podia ser de dia? Porque Neemias não queria chamar a atenção dos opositores, da oposição. Neemias não queria chamar a atenção. Neemias não queria se revelar dentro do propósito que tinha. Neemias fez tudo na escondida, no secreto. Agora tem pessoas que tem coisas para fazer no secreto, ela já vai levar tudo, porque ela já vai lá nas redes sociais e posta a sua vida. O sacerdote que ora por ela esconde. Mas para pessoas que às vezes estão batendo nas costas dela, ela está falando: eu quero que você se ferre. Eu quero que você se arrependa. A pessoa está falando de um sucesso, de um sonho que ela quer alcançar, e o outro está falando: tomara que não dá certo. E a pessoa está contando tudo. Ele andando em volta dos muros de Jerusalém. Ele começa a ver que as 12 portas dos muros de Jerusalém estavam fechadas. A porta que passava o lixo da cidade estava fechada de tanto entulho. A porta que representava o boi, o comércio, fechada. A porta do agro, fechada também. A porta do peixe, fechada também. A porta da água, fechada também. A porta que levava para o vale, bispo, mas que porta é essa? Aquela porta que ficava aberta para os serviçais entrar com mantimento e sair para dar auxílio ao trabalho da cidade. Então era uma porta aberta só para pessoas que trabalhavam, que entravam e saíam, para trabalhadores que entravam ali para deixar alguma coisa, para levar sustento, para levar mantimento. Eles entravam e saíam por aquela porta fechada também. Essas portas, elas representavam o comércio de Jerusalém. Ela representava o recurso de Jerusalém. Ela representava o sustento de Jerusalém. Agora nós já não estamos mais falando, presta bastante atenção, que agora nós já não estamos falando mais de uma reconstrução, ou até mesmo uma restauração de uma estrutura física. Não é só disso que nós estamos falando. Mas agora nós estamos falando de uma fé que se perdeu, de uma vida espiritual que não tem mais. E quando se trata da vida espiritual, quando a vida espiritual vai mal, os canais que levam ao mundo físico, aonde abre porta para você se fecha. O porquê que Jerusalém se encontrava arruinada, o porquê que as portas dos muros de Jerusalém se encontravam tudo entulhado, tudo queimado. Se você for ver dentro da palavra, a palavra fala que as portas estavam todas queimadas. Sabe por quê? Porque a pessoa às vezes ela quer vencer de qualquer maneira. Ela quer fazer as coisas de qualquer jeito. Ela não conquista um nome, ela não conquista uma posição, mas ela quer alcançar, às vezes até passando por cima de pessoas, às vezes até tramando alguma coisa, às vezes até puxando o tapete de alguém. Ela quer vencer a qualquer custo. Glória a Deus. E não é assim que se vence quando estamos nós na presença de Deus, quando
estava em ruína porque a vida espiritual daquele povo estava em ruína. Mas o porquê que a vida daquele povo estava em ruína? Porque eles passaram pelo massacre, eles passaram por grandes percas, eles passaram por grandes problemas e a estrutura se abalou, a estrutura foi mexida, as pessoas passaram então por um certo caos, aonde as percas levou elas a uma decadência espiritual, aonde elas se perderam no meio então da sua fé, aonde eles já não conseguiam olhar mais com os olhos da fé aquilo que não estava acontecendo. Mas o porquê? Porque elas se perderam espiritualmente. E a pessoa, quando ela se perde espiritualmente, ela não consegue enxergar mais nada com os olhos da fé. Você fala com ela e ela sempre questiona alguma coisa. Você fala para ela, olha, faz assim que vai dar certo. Ela fala, mas eu já fiz e não deu. Você fala para ela, vai por aqui, faz dessa forma. Eu já fui por aqui e também não deu certo. Você fala para ela, cria então alguma coisa para chamar a atenção. Ela vai falar, isso eu já fiz isso tantas vezes e também não funcionou. Porque os olhos espirituais dela, os olhos da fé se fechou. E quando os olhos da fé se fecham, é necessário nós voltarmos para um quarto escuro. Você vai ver que Neemias, ele se encontrava em uma zona de conforto, porque estava tudo bem, com a vida de Neemias estava tudo bem, mas com a vida da sua família não estava. Então chegou a hora de abrir a porta, fechar a porta do quarto, apagar a luz e vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Neemias viu que era necessário, porque a vida espiritual estava arruinada. Aí nós não estamos falando só de um mundo físico, de uma estrutura física, mas você tem que entender que o mundo espiritual é ligado no mundo físico. E quando o mundo espiritual para, quando a oração deixa de subir, as portas se fecham, as coisas se arruinam, porque a fé já não está mais sendo movimentada. Você já não vê as coisas mais de uma forma como um louco vê. Olha, para todo mundo está dando errado, mas para mim vai dar certo. Olha, ninguém está vendendo nessa cidade. Eu vou vender. Ninguém está produzindo nessa cidade. Eu vou produzir. Esse comércio, esse nicho, como os meninos falam, se perdeu por causa de preço. O nosso vai dar certo. Quando a gente une as forças pela fé, nós atraímos então uma presença aonde Deus começa a alavancar as coisas, deixando o momento, o nível espiritual, fazer com que tudo venha acontecer no lado positivo. Mas quando a pessoa se perde espiritualmente, ela não acredita mais em nada. Porque ela não quer trabalho, ela não quer orar. Ela não quer sair da zona de conforto, ela não quer voltar mais para os pés de Jesus. Ela não aceita que ela precisa voltar, ela não aceita que ela precisa reconciliar, ela não aceita que ela precisa pedir perdão. E você vai ver que quando Neemias se colocou aos pés do Senhor no quarto escuro, Neemias já logo falou, Senhor, eu sei que o povo de Israel pecou. Eu sei que o povo de Israel negligenciou
Jerusalém, as 12 portas sobre os muros de Jerusalém estavam queimadas. Sabe o que isso significa? Sabe o que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim? Que às vezes você não sabe, mas ao fazer as coisas fora da direção, por estar vivendo em uma zona de conforto, você queimou o seu trabalho, você queimou a sua empresa, você queimou aquela porta. Bispa, não fala isso porque eu atendo assim. Bispa, não fala isso porque eu só falta colocar tapete vermelho para o meu cliente. Quanto tempo é que você não faz algo como isso, colocar um tapete vermelho para o seu cliente? Quanto tempo faz que você já não se apresenta mais diante de Deus conforme Ele merece? Glória a Deus. Quanto tempo faz que você já não coloca mais Deus como prioridade? Quanto tempo faz que você não entra na presença de Deus para orar de uma forma sincera e verdadeira? Você só se apresenta pedindo. Ou você às vezes se apresenta. Quando é que você desceu na presença de Deus e falou: Senhor, alguma coisa aconteceu? Se eu estou passando por tudo isso, alguma coisa eu fiz para entristecer o coração do Senhor. Mas eu quero me reconciliar, porque eu não sei viver sem o Senhor. Eu não sou controlado pela carne, eu sou controlado pelo Espírito. E você vai saber quando é que você é controlado pelo Espírito. É quando você abre um jejum, a tua carne perde o alimento, a tua carne entra em abstinência, mas você fala para a tua carne: carne, você não me controla, quem me controla é o Espírito Santo de Deus. Carne, você não me domina, porque quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Aí você fica nessa: eu não aguento ficar sem o cafezinho. Monteiro. Glória a Deus. Eu não aguento ficar sem o meu almoço, sem o meu arrozinho com bife, com cebola, uma saladinha verde. Eu não aguento. Então não é Deus que te controla, é a carne. Porque no céu nós vamos subir, mas a nossa carne vai ficar. Porque lá o que vai mandar é o nosso espírito. Porque a carne só trouxe estrago aqui na nossa vida. Eu vou dar continuidade nessa palavra sexta-feira, mas presta atenção. Sabe por que as portas de Jerusalém estavam fechadas? Porque a vida espiritual do povo de Jerusalém estava arruinada. A vida espiritual estava arruinada. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, aí você fala: mas o tanto que eu estou buscando, busca mais. De repente você não está na direção que Deus te quer. De repente você ainda não está como Deus te quer. Se Deus está exigindo mais de você, Ele sabe melhor do que você. Porque Deus sabe melhor do que você de você mesmo. Ele sabe muito mais de nós. E se a porta fechou por algum motivo, as portas de Jerusalém que entrava o boi, onde ficavam os negociadores lá na porta, onde ficavam só pessoas de posição, pessoas de grandes negócios, pessoas do agro, pessoas do boi, pessoas do comércio, pessoas do peixe, pessoas que vendiam as redes, pessoas que lidavam ali com o público, que lidava com aquilo que trazia resultado para Jerusalém, que trazia retorno, que trazia recursos. Aí eu falo para você: o que é que movimenta a sua vida física, se não é o espiritual? Quando é que você vai se levantar? Quando é que você vai fechar a
porta do seu quarto, apagar a luz e falar: Senhor, chega aqui. Se coloca de pé. Senhor, mais para perto de mim. Como é que você vai falar para o Senhor? Como é que você vai falar para o Senhor? Senhor, mais para perto de mim. Não deixa eu sozinho não, Senhor, eu só faço bobeira. Não deixa eu sozinho não, que eu só faço besteira. Não me deixa sozinho, não me deixa tomar uma decisão, não me deixa fazer os meus negócios sem a direção do Senhor, não me deixa no meu trabalho sozinho, não me deixa na produção sozinho, não me deixa nas minhas vendas sozinho, não me deixa com o meu cliente sozinho, não deixa a porta do meu comércio sozinho, não, Senhor. Pega tudo na mão, Senhor, me ajuda. Sabe o que a gente precisa aprender? Que nós não estamos entrando na presença de qualquer um. Nós estamos entrando na presença de alguém que é soberano. Aí eu acho que você não entendeu. Nós estamos entrando na presença de alguém que tem o poder para te dar a vida e tirar a sua vida. Nós estamos entrando na presença de alguém que pode abrir essa porta e que você acredita que não abre mais. Você está entrando na presença de alguém que pode fazer o impossível e que pode criar situação entre meios causos, no meio de uma crise, no meio de um governo corrupto, porque você não está aqui para falar de governo, você está aqui para falar de Deus. E o assunto aqui que importa é Deus. Eu quero que você curva a tua cabeça. Eu quero que você curva a tua cabeça e feche os seus olhos. Porque aqui ninguém tem peito imbatido. Aqui ninguém tem resistência o suficiente para suportar os dias maus. Porque eu acabei de falar para você que Neemias, nos dias maus, ele não conseguiu esconder por muito tempo o seu semblante. Porque ninguém consegue lidar por muito tempo com as provações. Não existe servo de Deus que consegue lidar por muito tempo com os dias difíceis, com as adversidades, com os pesos sobre os ombros. Mas para isso nós precisamos reconhecer aonde é que nós estamos errando. Senhor, aonde é que eu estou errando? Eu quero me consertar. Senhor, eu me afastei do Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu parei de orar, eu quero voltar a orar. Senhor, eu deixei de dar importância aos cultos, eu quero voltar a cultuar, eu quero voltar para a tua presença. Quebra esse orgulho. Se quebra na presença de Deus, porque você não está se apresentando na presença de qualquer um, não. Curva a tua cabeça, porque eu não vou orar. É você que vai orar agora. É você que vai convidar o Senhor. É você que vai retornar para o propósito. É você que vai pedir para o Senhor ajuda nessa situação. Porque Neemias, ele não podia entrar de uma vez na presença do rei no mundo físico, mas ele esperou o rei no mundo espiritual da ordem. É o rei no mundo espiritual que prepara o cenário, que prepara o momento. Seja espiritual com a tua vida espiritual arruinada, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua família, a sua casa, os seus projetos, a sua empresa, a sua produção, as suas vendas, está arruinada. E é disso que você precisa saber. Que nós somos ligados no mundo espiritual. E que tudo que nós vivemos aqui é resultado de como está o mundo espiritual. Se a tua vida está errada, se as coisas não estão dando certo, é porque o mundo espiritual de alguma forma foi mexido. Uma das coisas que o povo de Deus hoje falha muito, ontem eu fui fazer uma visita e eu falei a respeito disso. Uma das coisas que o povo de Deus falha muito é que eles se acham tão santos, que eles já não sabem mais o que é o amor.
Se tem um povo que falha em relação ao amor ao próximo, é o povo cristão. Ou o povo frio, ou o povo que não ajuda ninguém, ou o povo que não sente a dor de ninguém, ou o povo que não consegue se alegrar com a alegria de ninguém, ou o povo que não consegue ver a necessidade da obra, ou o povo que não consegue fazer propósito quando se trata de bolso, ou o povo que não é desprendido às coisas terrenas, ou o povo segura em coisas querendo ir para o céu. Meu Deus! Curva a sua cabeça. Eu quero que você marque bem onde eu parei essa palavra. Eu parei nas portas fechadas, queimadas. E essa semana é uma semana de reflexão. Para você falar, fazer o que a palavra diz. Ver aonde foi que você caiu. E se conserta com Deus enquanto é tempo. Não espera a coisa ficar pior. Vê o que é que está desagradando a Deus e se conserta com Deus. Vê o que Deus está requerendo de você e se conserta com Deus. Toma nas suas mãos a sua oferta de amor. Toma nas suas mãos o seu dia.